Nesse mês de novembro, quer dizer, na nossa agenda, mês de novembro, aqui na Shalom é um mês separado para falar sobre finanças. Então, as finanças, elas perfazem assim, uma boa parte da nossa vida, né? Consomem muita energia, e muito pensamento, e às vezes até atinge os nossos relacionamentos. Então, quando elas não vão bem, não estão bem estabelecidas, os casais, né, podem passar por muitas dificuldades. E nós passamos sob muita pressão, como o Renato e a Patrícia estavam falando, quando as finanças, elas de alguma forma são tocadas, né? E eu considero que a questão de dinheiro, finanças, são aí um dos 3 gigantes que a gente precisa vencer, né, na vida. As finanças, o nosso relacionamento com a autoridade e a sexualidade. E as finanças, nós precisamos dominar ela. Ou ela nos domina. Pensou sobre isso? Se você não domina, ele te domina. Então, domina as tuas emoções, domina as tuas reações, os teus pensamentos. Agora, quando você domina e diz, Jesus é o Senhor das minhas finanças, pode dizer isso? Aí que começa a salvação, quando você declara Jesus como Senhor sobre suas finanças. Então eu queria hoje falar com você sobre um assunto que, pode colocar para mim lá, por gentileza, sobre uma mente próspera, né? A diferença entre a escassez e a prosperidade é a mentalidade de uma pessoa. Começa aqui, no nosso pensamento, aqui no nosso coração, como nós pensamos sobre esse assunto. E interessante que quando a gente começa a usar o termo próspero, né, as pessoas começam a ficar assim, as emoções já começam a ficar meio mexidas e você já começa a perceber que espírito que está operando em nossas vidas. E você aprende a ter discernimento. Então, queria deixar algumas coisas claras no começo. Eu não vou falar sobre teologia da prosperidade, porque eu não creio nela, na teologia da prosperidade. Não entendo que ela esteja respaldada na Bíblia. Mas eu entendo que a prosperidade faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é um reino próspero. Então, os filhos do rei, eles são prósperos por natureza. Você vai perceber isso logo mais adiante. Outros podem ter medo de achar que o pastor agora vai se tornar dinheirista e somente quer tirar dinheiro do povo. Isso está longe da verdade. Nós queremos ver você próspero, né? Você sendo abençoado, você tendo... A minha oração sempre é que na sua mesa haja abundância, a tal ponto que você diz, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu preciso compartilhar com os outros, né? Que você tenha abundância da parte do Senhor. E como é que diz assim, um dos preconceitos que um pastor sempre enfrenta, e talvez seja até falha de nós como pastores, né, e algumas das coisas que a gente vê nas redes sociais, na televisão. Então a gente carrega um pouquinho esse preconceito de ser dinheirista, e muito pelo contrário. Nós aqui na Shalom até temos, de certa forma, assim, a gente fica meio sem jeito de falar sobre isso. Eu creio que todos deveriam ser prósperos, mas não necessariamente ter muito dinheiro. Há uma diferença muito grande aí. E eu creio que é da vontade de Deus dar a você prosperidade, mas ela vem com um propósito. Então, quando você entende o propósito que Deus tem na sua vida, e você já é fiel no pouco, Ele vai acrescentando para que muitos sejam abençoados por intermédio da sua vida. Então, o propósito sempre, desde o início do chamado, por exemplo, de Abraão, é ser bênção para as famílias da terra, né? Então, eu creio que é da vontade de Deus que você seja próspero, mas você não é obrigado também. Quando você olha nas Escrituras, o termo, só por uma curiosidade, né, para quem é estudioso, a palavra prosperidade, ela aparece 79 vezes na Bíblia, nas mais variadas formas, né? E pelo menos 5 vezes dela, que ela é traduzida como prosperidade, ela tem o termo shalom. Até ontem à noite aqui foi usado o termo lá de Jeremias 29:11,
estava sendo usado a NVI, e lá diz assim, eu tenho pensamentos de prosperar. A atualizada, ela fala pensamentos de paz. Então a prosperidade, ela está embutida dentro do nome Shalom. O nome Shalom significa um bem-estar pleno. Você está de bem com você, com seu próximo, com Deus, com a natureza, com seu trabalho, com o projeto de Deus na sua vida. Você está fluindo dentro daquilo que Deus tem dado para a sua vida. Um ambiente de harmonia plena em todas as áreas. Então, a prosperidade faz parte do nome, do conceito, né, que é mais um conceito Shalom. Em outras instâncias é chamado como bom, agradável, amável, excelente, progredir, obter sucesso, ser proveitoso. E eu quero te convidar um pouquinho a pensar e meditar na palavra de Deus então, e acalmar o teu coração. Se começa a falar em dinheiro, você já diga, sai da minha vida, inquietude, ansiedade. O Espírito Santo vem com a tua paz na minha vida. Então, o chamado do Senhor Jesus, a nossa prioridade em tudo, é buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o governo dele na nossa vida e a sua justiça. Então, é o governo dele e a natureza, o jeito, o pensamento dele, a justiça, toda a instrumentação que a justiça de Deus dá para nossas vidas, que nos alcançou em Jesus. E para isso nós precisamos o que Jesus diz, o reino de Deus chegou nas suas finanças. Agora, se arrependa. Quer dizer, mude a sua maneira de pensar sobre o dinheiro, porque senão ele domina a sua vida. Agora, você em Cristo Jesus, quando declara Jesus é o Senhor das minhas finanças, você tem agora a graça de reconhecer a justiça de Deus que está ali. Então, em Cristo Jesus, o que acontece? A partir do que você aceita Jesus, a sua vontade é liberta, e você tem o poder de escolha. De escolher da maneira como você quer pensar, da maneira como você quer sentir. E você pode escolher a transformação na sua mente que você precisa de sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Para sair de uma mentalidade que é pobre para uma mentalidade que é rica naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu queria ler dois textos, pode por gentileza colocar o primeiro, do Salmo 35, versículo 27, que diz assim, cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Você pode dizer assim, colocar ali o seu nome, quando diz do seu servo, diga assim comigo, glorificado, 1, 2, 3, glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade, na prosperidade do Ar, na prosperidade do Herman, na prosperidade do Rodolfo, do Henrique, do João, do Pedro, de todos aqui que estão presentes. Deus tem um prazer. Se eu perguntasse para o Renato, você tem prazer quando o seu filho João ele prospera nos seus estudos? Uau! Fica todo cheio. Quanto mais o nosso Pai Celeste, quando Ele vê que você usufrui das coisas do reino, que você mergulha no reino e usufrui tudo que Jesus conquistou para você. Que você você não fica lá na porta da entrada, no hall da entrada, mas que você entra no reino e você começa a usufruir toda a riqueza, toda a abundância que o reino de Deus tem consigo. Então você tem a provisão na obra da salvação do Senhor Jesus. Veja esse texto próximo ali, 2 Coríntios 8, 9. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A pobreza que o Senhor Jesus assumiu das nossas vidas, que era das nossas vidas, era a pobreza do órfão. O órfão, ele não tem pai, o órfão, ele não tem alguém que dê cobertura para ele, ele não tem herança, ele está sozinho. E Jesus estava assim na cruz. Ele ficou despojado plenamente de tudo e qualquer coisa. É boa notícia que, como nas 9, 12 trocas que houveram na cruz, essa é uma delas. Ele assumiu a pobreza para que você se tornasse rico em Deus. Pode dar uma glória a Deus? Amém?
Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, toda a sua vida ela é atingida pela prosperidade do reino de Deus. E o Espírito Santo, como nós conversamos esses dias em nossas vidas, ele nos ajuda agora a ordenar os pensamentos para termos uma mente próspera e assim podermos organizar as nossas finanças, o nosso relacionamento, a nossa postura em tudo. Então, todos nós aqui podemos ter uma mente próspera, né? E como disse, não é necessariamente ter muito dinheiro, não estou falando de dinheiro, né? Mas é difícil separar, né? Porque a nossa mente está tão formatada nisso. Então precisamos ter um arrependimento aí. Então isso pode gerar um sentimento até talvez de alguns de ofensa, né? O mundo ao nosso redor fala em ter dinheiro e trabalhar para ter dinheiro e faça aqui que um monte de dinheiro vai cair. Está cheio de golpe por aí, né? E tem 3 palavras que eu queria colocar, você pode pôr o próximo ali, são 3 palavras, termos, né? Você tem a escassez, a miséria e a limitação, que é um estado mental. A riqueza e a pobreza, eu queria colocar aqui como relacionados a recursos financeiros, né, a bens. E a prosperidade, ela está ligada a bem-estar e abundância, que também é uma mentalidade, uma maneira de pensar e de olhar para as coisas. De olhar, inclusive, para a própria vida, para o próprio trabalho, né? E para que a gente tenha uma compreensão, encontrei aqui esse contraste que é feito para ajudar a entender a diferenciação. E eu queria colocar assim devagarzinho para a gente ler. Eu fiz questão de hoje colocar no PowerPoint, porque lendo e ouvindo nós podemos compreender melhor. Então, aqui no seu lado esquerdo tem a mente escassa e no seu lado direito tem a mente próspera. Então, a mente escassa, ela vive para o hoje. E a mente próspera, ela vive para deixar um legado. Não para deixar uma herança necessariamente, mas a herança está embutida no legado. Fica pensando como eu posso abençoar a próxima geração com tudo que eu tenho. Vê em cada oportunidade um problema. O próspero, ele vê em cada problema uma oportunidade. Eu acho interessante quando a gente lê ali, diz, não, eu tenho uma mente próspera. De repente a gente espera, Então, às vezes a gente bate para lá e para cá, né? Mas a ideia é ajudar a discernir as duas coisas e começar a decidir, eu quero ter uma mente próspera. A mente escassa, ela está cheia de desculpas, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E a mente próspera, ela está cheia de poder de superação. Eu estou com medo, mas eu vou. Eu não sei como fazer, mas o Espírito Santo vai me ensinar. A mente escassa tem medo do futuro. E a mente próspera, ela pensa em fazer história. A mente escassa, ela fica culpando os outros pela sua situação, né? Pelos pais, pelo governo. A gente é especialista em transferir responsabilidades, que é a mente escassa. A mente próspera, ela se responsabiliza pela sua vida. O próximo. A mente escassa, ela é assim, a sua pergunta é, o que você pode fazer por mim? O que o Estado pode fazer por mim? E a mente próspera, a pergunta é, em quem eu posso investir? A pergunta da mente escassa, o que eu posso receber? E a mente próspera é, como eu posso contribuir? Mas num grupo familiar, com a mentalidade assim, como é que eu posso contribuir? Vem para o culto, hoje eu quero contribuir com alguém, eu quero abençoar alguém. A mente escassa se une aos descontentes para falar dos outros, né? Ele fala sobre pessoas. E a mente próspera se une a pessoas que querem fazer a diferença, fala sobre projetos, sobre aquilo que Deus está fazendo. A mente escassa, ela busca privilégios pessoais. Vai pegar um emprego, ela diz que privilégio eu vou receber nessa empresa. Enquanto a mente próspera, ela pensa assim, como eu posso contribuir para a próxima geração, como eu posso contribuir nessa empresa, como eu posso contribuir no trabalho, nesse evento que está tendo.
como é que eu posso contribuir e assim por diante. Aí tem um outro contraste aqui, para você pegar a diferença entre a mente rica, no caso, que é abastada em dinheiro, e a mente que é próspera. Apesar de ter recursos, ela é uma mente próspera e ela é diferente. O rico não é necessariamente próspero. Então, a mente rica que tem cheia de recursos, a sua identidade está baseada nas coisas que tem. A tal da ostentação, tem que mostrar, para mostrar quem eu sou. Eu tenho que ter tal carro, aí entra às vezes em dívida para se posicionar na sociedade, né? O cara é fera, né? Por outro lado, a mente próspera, a sua identidade está em quem elas são e não no que possuem. Então, as coisas ficam em segundo, terceiro plano, né? A mente rica, ela gasta um tempo gastando dinheiro ou medo de não perder dinheiro, né? Então, elas veem que as pessoas, quando se achegam a elas, só veem dinheiro na vida delas, e elas começam a se bloquear, né? A mente próspera, o dinheiro é apenas um instrumento para abençoar pessoas, abençoar projetos. A mente rica trabalha pelo dinheiro, enquanto a mente próspera, o dinheiro ele trabalha para ele, o dinheiro é uma consequência natural. Está presente uma consequência natural. A mente rica, ela pensa em seus bens, enquanto que a mente próspera pensa em como abençoar gerações. Próximo, a mente rica, ela doa dinheiro para pessoas. A mente próspera, ela investe dinheiro em pessoas para transformação, investe em projetos, elas vêm além das pessoas também. A mente rica, ela imagina que o dinheiro as protege, então sentem-se acima da lei, eles são peito estufado nesse ponto. E a mente próspera entendem que a sua fonte de provisão é o Senhor Deus. Que até aqui é interessante, a sua fonte de renda, ela está em Deus, não no seu trabalho. A fonte é Deus. E Ele usa várias torneiras, né, para abençoar a sua vida. A mente rica pensa em coisas que podem comprar. E a mente próspera pensa em que legado vão deixar. A mente rica compete por dinheiro, vive se comparando. A mente próspera são compelidos pelo chamado e destino. A mente rica pisa em outros para conseguirem sucesso, o que as pessoas podem me dar, né? E a mente próspera pensa em como podem promover outras pessoas, o que eu posso compartilhar para que ela avance, para que ela cresça. A sua meta profissional é ganhar dinheiro, e aqui a mente próspera, o gerar riquezas com a sua profissão, é o resultado natural de servir pessoas. Eu acho que é isso, né? Então, a pergunta que fica aqui, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para ter uma mente próspera? O que desperta em nós uma mente próspera? Porque por natureza, ou a nossa natureza caída, e a influência que nós sofrimos no império das trevas, na nossa vida, deixou, de certa forma, em vários pontos, alguns resquícios de uma mente escassa, e de uma mente que é focada no dinheiro, que busca os bens e o dinheiro em si. E se eu não tenho a ajuda do Espírito Santo, eu não consigo sair desse emaranhado, porque envolve profundamente o meu coração, as minhas emoções e a minha maneira de reagir quando fala sobre dinheiro. E quando fala para os bens. Então, qual é que é a chave que vira a prosperidade em nossas vidas? O próximo, por gentileza. A chave da prosperidade é a generosidade. E aqui fica muito claro que cada um de nós pode ser generoso. E cada um decide a que nível de generosidade vai ter na sua vida. Como ele vai exercer essa generosidade. E quanto mais você exerce a generosidade, mais a mente de Deus, que é uma mente próspera, ela vai envolver e ministrar a sua vida. Veja esse versículo de Provérbios 11, né? Diz assim: a alma generosa, ela prosperará. E quem dá a beber será descedentado. É interessante que ele pega num copo.
para começar a aprender a generosidade. Você vê alguém com sede, você dá de beber. Você serve, Jesus fala isso também num dado momento, né? Ele diz assim, se você der um copo, esse copo já reserva para a sua vida uma bênção. E se você der do copo, dar a beber aquele que está sedento, você vai perceber que na sua vida as sedes que você tem também vão ser saciadas, vai ser dessedentado. Veja outro texto aqui que muitas vezes é usado em relação ao dinheiro, mas não é necessariamente isso que Jesus está falando. Em Lucas 6, 38, ele diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A gente até entra no ritmo, né? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada. Por quê? Com a medida em que você tiver medido, também você será medido, né? Com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. Então, como disse, esse texto normalmente é usado para trabalhar dinheiro, mas Jesus não está dizendo aqui dê dinheiro. Ele simplesmente deixa aberto, dê e lhe será dado, né? Isso quer dizer que o Senhor Jesus está dizendo aqui que todos nós temos um potencial de contribuir. Todos nós temos o potencial de fazer diferença. Todos temos algo para dar ao nosso próximo. Todos. Eu não tenho que dar, todos têm. Que nem o profeta perguntou para aquela viúva, o que você tem em casa? Não tenho nada. O que você tem em casa? Não tenho nada. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite lá. Então isso aí é suficiente. O pouco que você tem pode gerar uma grande prosperidade na sua vida. E isso você precisa crer que é assim. E se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver que você é abundante em muitas áreas. Em muitas áreas você é abundante. Tem uma abundância, por exemplo, quando você olha, você está sentado à sua mesa, né? E só olhar para a história dos seus filhos, ou olhar para a sua história, olhar para a história da Shalom que você fez parte, quanta abundância tem um testemunho como o Renato e a Patrícia deram aqui, né, de lutas, e às vezes a gente compartilha lutas, e compartilha como lutamos e vencemos e aprendemos desse processo. Então todos nós aqui podemos de alguma forma contribuir. Por isso, o próximo lá, o dar aqui que o Senhor Jesus está falando, tem a ver com uma disposição. E a prosperidade, ela não começa, e aqui tem um segredo, eu não sei, no império das trevas a gente quer ficar recebendo. No reino de Deus, a mentalidade é em doação, em dar, em se doar. Então, o dar, ela é uma disposição no coração. E o Espírito Santo que foi derramado na sua vida sem medida, transbordante, ele está aí. À medida que você começa a compartilhar e a dar o que você tem, essa abundância começa a se mostrar que está aí. Quando você retém, até aquilo que você tem, você perde. Quando você retém uma revelação da palavra de Deus e não compartilha no grupo familiar, não compartilha com o seu cônjuge, não compartilha com seus pais, com seus filhos, o que acontece? Aquele pensamento se vai, aquela revelação se perde. Mas quando se compartilha, aquela revelação ela começa a crescer, o entendimento das Escrituras começa a crescer. Então a prosperidade ela não começa com receber ou ganhar algo, mas com o dar. Nós temos uma dificuldade no português, que nós falamos assim, quando nós trabalhamos, que nós vamos ganhar dinheiro. E isso é tão enganoso, porque a gente fica pensando em ganhar dinheiro. Deus, eu quero ganhar dinheiro. O americano ele tem uma vantagem nisso, que ele fala em fazer dinheiro, make money. Ele vê no trabalho dele uma oportunidade de fazer dinheiro, não que ele vai imprimir dinheiro, ele vai produzir, né? Talvez a linguagem que a gente possa assumir é a linguagem da produção, né? Eu gosto da expressão gerar dinheiro. O seu trabalho gera recursos.
as suas ações, a sua movimentação vai gerando recursos. Então, o dar, ele não depende de outros dar. Depende de eu dar. O receber, eu estou refém do outro. Se o outro me dá ou não dá. Oh, Senhor, toca o coração do Herman para que ele não vai tocar. Né? Eu vou abençoar a vida do Herman. Eu vou ministrar a vida dele. Quando você chega a uma pessoa, e isso é tão básico profissionalmente falando, e para construir um relacionamento, você nunca chega numa pessoa para ver o que ela tem para dar para você. Primeiro, você sempre entra no relacionamento, o pensamento, como é que eu posso contribuir com essa pessoa? O que eu posso fazer por ela? Aí as portas se abrem. Então, o dar sempre vem muito antes do receber. Né? E todos aqui têm algo para dar, como já disse. Né? O que você pode dar? Você pode dar seu tempo, suas habilidades, seu testemunho de superação, como nós vimos hoje, a sabedoria que Deus lhe deu para solucionar problemas, a sua força. Né? Quem quiser ir nessa sexta-feira, nós estamos conversando aí, o pastor Ideu e a pastora Keren estão voltando, e a casa ali onde é que eles vão estar, nós precisamos trocar o telhado lá. E aí eu perguntei para o Ideu se nós podemos ajudar. Nós podemos fazer um mutirão lá. Aí eu chamei alguns homens fortes, né, para ajudar. A gente precisa de uns 6, 7, 8 ali, para ajudar a descer as telhas. Né? E aí o pastor Carlos vai cuidar do restante ali, para em um dia nós trocar todo o telhado da casa. Beleza? Não? A gente pode dar força, a gente pode dar o seu tempo. Você pode dar um abraço, né? Como é gostoso dar um abraço, o seu serviço, seu encorajamento, a inspiração. Quando você vê um problema, você não reclama que alguém tinha que resolver isso. Você vai lá e começa a fazer alguma coisa para resolver aquela questão. Vê um papel no chão, você não reclama da prefeitura, você vai lá e levanta aquela sujeira. A mente próspera, ela não fica lá reclamando, o outro tinha que resolver aquilo. Se eu vi, eu preciso resolver aquilo. Preciso tomar uma atitude para resolver aquilo. E em casa, eu sempre digo isso, a casa é o lugar de aprendizagem da generosidade, no servir, em casa que se aprende a servir. A pergunta, como é que você pode servir o seu cônjuge nessa semana? Se você acordar de manhã assim e pensar, como é que eu posso servir o meu cônjuge? O que eu posso fazer por ele e por ela hoje? Como é que eu posso surpreender o meu cônjuge hoje? Às vezes dou café na cama, né? Às vezes eu dou um susto na Silvia. Eita! Tem que brincar com ela, tem que dar um elogio. Tem que cutucar ela, abraçar ela, ajudar as costas a se alinhar. Nós podemos fazer tantas coisas uns pelos outros. E aí você vai ver que a vida se torna muito interessante, muita alegria, muita satisfação. Quando você ajuda os teus filhos a ter uma mente próspera, deles cuidar do lixo, deles pegar uma vassoura, deles lavar uma louça, de eles secar, deles ajudar a organizar um armário. Como é que você pode contribuir com a sua família? O que de bom você pode fazer? Ah, não posso nada. Pode sim. Ah, eu não tenho acesso a pessoas que daí às vezes têm a família assim, não bem constituída ou que ela foi abalada, né? Como é que você pode abençoar aquele que de alguma forma difamou a sua vida? Como é que você pode abençoar aquele que de certa forma é inimigo? Que fala mal de você? Como é que você pode fazer o bem ao seu próximo? Aí começa a apertar um pouco, né, o cinto. Quando você pensa assim, como é que eu posso abençoar o meu empregador, meu colega de trabalho? Como é que eu posso abençoar aquele que me ajuda no meu trabalho a cumprir com o propósito de Deus com a empresa? Como é que eu posso servir o meu próximo? Se a gente cultivar esse tipo de pensamento, você vai ver com uma consequência que a sua mente ela vai se tornar uma mente próspera. Você vai começar a pensar e olhar para as coisas, as pessoas diferentes. Então a diferença entre a escassez e a prosperidade é a disposição de ser generoso. Veja aí Provérbios 22:9, por gentileza. O generoso será
abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, aquele que não tem. E aquele que às vezes está cheio de amargura ou desanimado. Esses dias eu cheguei num ambiente, e a hora que eu cheguei eu vi a pessoa assim, eu fui impulsionado naturalmente a dar um abraço, e dar um abraço mais forte, e aí chegar mais perto. E foi cura para a pessoa. Eu nem planejei, só deixei me conduzir pelo Espírito Santo naquele momento, para tocar a vida da pessoa. Então, quando você chega no lugar e entra no lugar, Senhor, me mostra aqui quem eu posso abençoar, como é que eu posso tocar, como é que eu posso contribuir. Veja 2 Coríntios 9, 10 e 11, eu vou correr um pouquinho para eu conseguir compartilhar com você aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, então o que Deus te dá? Semente para semear. Sua primícia, seu dízimo, suas ofertas são sementes. E pão para o alimento, é a parte que fica com você. Também suprirá e aumentará o quê? A sua capacidade de semear. E multiplicará os frutos da vossa justiça. O que Deus quer? Enriquecer a sua vida em tudo. Para quê? Para a generosidade. Então, no reino de Deus há uma chave que ela é virada na generosidade. É uma das chaves que quando vira aqui, vira no céu e você é abençoado. E a sua generosidade faz com que sejam dadas e tributadas graças a Deus. Deus é glorificado. A generosidade tem uma questão assim, e isso é cultural talvez entre nós, e até é difícil de sair desse ambiente. A gente sempre quando dá, espera o quê? Algo em troca. Eu vou dar, mas epa! E a generosidade não pensa assim. A generosidade, ela dá sem esperar nada em troca. Essa é mais difícil. É dar. E não ficar lá, eu dou porque vai me ser dado de volta. Então, cadê? Eu dou. A generosidade, ela não espera um retorno da pessoa que está doando. Por quê? Porque quem abençoa a sua vida é Deus. O seu foco, a sua expectativa está em Deus, não em pessoas. Toda vez que eu foco em pessoas, eu sou decepcionado. Normalmente, o que acontece? Nós damos às pessoas um abraço, damos uma palavra, esperando que aquela pessoa nos dê um retorno. Se ela nos dá, a gente fica chateado, a gente fica com um piriri. Quando você é generoso com pessoas, você vai chamar a atenção de Deus e Ele será o que Ele vai lhe recompensar no seu tempo. Você faz no secreto e Deus vai lhe abençoar no público. A nossa expectativa é abençoar indistintamente, sabendo que o nosso Pai Celeste cuida de nós. Se você olhar o testemunho da Comunhão Cristã Shalom, nós brincávamos um tempo assim, né? E talvez podemos brincar, quando nós chegar no céu, vai ter lá uns tailandeses, que vai dizer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo quê? Não, os tailandeses vão agradecer porque você investiu e abençoou o missionário, que abençoou aquelas crianças de que ele estava cuidando. Nós tivemos a oportunidade de doar uma van, quer dizer, de facilitar a doação de uma van lá para aquele lugar. Nós semeamos na África e talvez vai chegar lá no céu um dia, o moçambicano vai dizer muito obrigado pelo investimento que se fez aqui em Moçambique. Eu sou fruto daquela semente que foi depositada pelo ensino que foi compartilhado. Talvez vai chegar uns portugueses, ora pois, mille grazie. Não, esse é italiano, quer dizer, isso é italiano. Vai dizer muito obrigado por ter investido em Portugal a vida do Milton e da Dirce, que vão vir aí daqui a 1, 2 semanas, como família está entre nós. Muito obrigado por orar pelo Tiago e pela Miriam, que nos abençoaram sobremaneira.
vão vir os franceses, vão vir os alemães, vão vir os lugares onde é que nós como igreja já investimos, na Índia, vão vir os indianos. Agradecer a você porque você investiu em missões. Qual é que é o recurso, qual é o retorno que se pede? Nada. A oferta missionária, ela é o que faz a multiplicação na sua vida. Essa semana nós estamos ouvindo o testemunho do pastor José, um brasileiro da Assembleia de Deus, que foi para a Colômbia e viveu numa escassez financeira. Assim, ele só tinha um par de roupa, ele precisava lavar ela, esperar secar para se vestir novamente, para ir pregar. O sapato dele tinha que ter um papelão porque tinha furo. Os amigos dele tudo deixaram ele. Mas ele foi fiel, foi trabalhando. E Deus teve alguns momentos assim que não tinha o que comer. Recebeu naquele momento uma palavra. Quer dizer, ele só tinha um arroz sem óleo e sem sal. As crianças não queriam comer. E o inimigo acusou dele, viu? Você está abandonado. A voz interior dizia assim: o Senhor é o teu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele disse isso, ele disse: vamos agradecer pelos que têm. Alguém bateu na porta. Eles puderam fazer uma compra naqueles dias. E aí começou a crescer. E a história é longa. E no final, o pastor Marciano disse: tem duas coisas que eu preciso estar em dia na minha vida: o meu dízimo e a minha oferta missionária. Ela precisa estar em dia. A oferta missionária é aquela oferta generosa que você dá, que você não tem um parâmetro, mas é o seu coração, a sua alegria, né, que pode dar. E aí esse texto aqui ele diz o seguinte, ele tem uma medida. O Senhor Jesus ele diz assim: com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, para dar um exemplo, né? Eu tenho a colher é uma medida, né ou não? Então, a colher é uma medida, assim, né? Recebeu aí ou não? Aí a minha medida foi essa. Como é que eu vou receber? Eu vou receber 10 colheres de volta. Opa! Mas eu tenho uma outra medida aqui. Então, uhul! Vou receber 10 dessas medidas. Agora segura aí. Agora tem uma outra medida, não tenho? Agora tem uma outra medida. Agora receba lá. A medida com que você dá é a medida com que você vai ser medido, no sentido de retorno na sua caminhada. É um princípio do reino. E seu nível de generosidade determina o nível de bens, da bênção de Deus em sua vida. E quanto menos você acha que você tem, mais você precisa dar de si mesmo para o seu próximo. Esses dias eu pensei, há muito tempo atrás, eu estava falando com o Espírito Santo: estou precisando mais dinheiro, Espírito Santo, então doe mais. Oh, mas é meio do contrário isso aí, eu quero receber, então doe. Oferte mais, oferte melhor. O antídoto para a pobreza, veja lá o próximo. O Salmo 126 diz o quê? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Antes da colheita vem o quê? A semeadura. Ah, eu não tenho que semear. Tem. Alguma coisa você pode semear. Isso começa no pouco, né? E quando você acha que não tem o que contribuir, quando não tem vontade, quando acha que as suas necessidades são maiores do que os outros, essa é a hora do quê? De semear. E a lógica da plantação
quanto mais sementes você planta, mais você colhe. Aqui a conversa podia ir longa, né? Eu não vou ter o tempo para isso, já preciso concluir. A lógica da plantação depende da terra que você tem, da sua estrutura. Né? Para aumentar a estrutura, você tem que semear naquela estrutura e depois você vai aumentando. E também não adianta você ter uma estrutura pequena e derramar todas as suas sementes lá, você vai matar a semente. Né? Então tem que ser proporcional o processo da sua semeadura àquilo que você tem e ao seu entendimento. E então a sua semeadura, o que tem? Ela pode levar um tempo até que você tenha o seu retorno. Né? Para quebrar o ciclo da escassez na nossa vida, eu hoje preciso semear com lágrimas. Porque com júbilo eu vou ceifar um pouquinho mais adiante. Então eu vou ceifando no pouco, eu vou aumentando a minha estrutura, a minha capacidade de semeadura, como a palavra de Deus diz lá, que nós lemos lá, a sua sementeira ela é aumentada e você pode abençoar mais pessoas. Veja rapidamente aqui as leis da semeadura e da colheita, só para firmar o coração. A prosperidade ela não é determinada pelo que você tem, é baseada no quanto você doa. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Segunda coisa, o tamanho da sua contribuição não quer dizer nada, mas do quanto você fica depois que você doou. E aqui é interessante que a gente fala muito da viúva pobre aqui nas ofertas, né? Então ela ficou com nada, ela entregou tudo. E isso faz uma diferença no reino. Terceiro, você colhe aquilo que você planta. Não adianta querer, por exemplo, ser gentil com seu cliente, atender ele muito bem, esperar que isso vai salvar seu casamento. Não, seja gentil com a esposa, com o esposo. Né? Se você se interessar por seus amigos, você colherá amizades fortes, mas não vai afetar a sua conta bancária, a não ser se eles perceberem e forem generosos na sua vida. Se você precisa de dinheiro, você deve semear coisas com valor monetário no solo da sua necessidade, a fim de você obter a colheita financeira. E aqui alguns têm problema, não estou fazendo negócio com Deus. Não, eu estou aplicando a lei da semeadura e da colheita. Não estou negociando com Deus, eu estou aplicando a habilidade que Ele me dá para multiplicar o que Ele quer que seja multiplicado na minha vida. O próximo, hoje você está comendo a colheita do que passou. Então hoje você usufrui daquilo que você semeou. Bom ou ruim, você está colhendo hoje o que semeou. Se você quer ter outra colheita lá na frente, o que precisa fazer? Outra semeadura. Então, tem ciclos. Tem tempo de semeadura, tem tempo de colheita. Então, há momentos em que eu preciso perceber, puxa, eu quero algumas coisas que se mudem na minha vida. Então, a minha mentalidade de generosidade na semeadura, agora nessas áreas. Eu estou, coisas assim, não tenho amigos. Bom, então, seja amigo. Se interesse por alguém, convida alguém para um café. Ore por alguém. Abençoe a vida de alguém. Se interesse por essa pessoa. E o último, a generosidade, ela começa sempre no pouco, não no muito. Né? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, como você cuida do pouco, você também vai cuidar no muito. Então, Deus Ele é um investidor sábio, né? Ele vai investir na sua vida à medida que Ele vê o seu coração de generosidade. Né? Às vezes as pessoas dão o dízimo de um salário mínimo. E se você olhar pelas igrejas como um todo, em termos gerais, a maioria das igrejas é sustentada por pessoas de baixa renda. A pessoa ganha 10, 20 salários mínimos, daí ela já acha assim, puxa, mas é muito, né? É a mesma coisa, do que ganha do que ganha 20 salários, é a mesma coisa. Percentualmente é a mesma coisa. Concluindo, todos podem ter uma mente próspera. Você pode ter uma mente próspera. Amém ou não? Todos podem ter uma mente próspera. Então hoje, quando for no almoço, pense em como é que eu posso contribuir com o almoço de hoje.
Como é que eu posso contribuir com a minha família? Que palavra a minha família precisa nesse dia? Como eu posso contribuir na minha empresa? Chega amanhã no seu trabalho, pergunte assim, como é que eu posso contribuir? Chega na academia, pergunta, como é que eu posso contribuir aqui? Aí de repente você vê que algumas peças da academia estão desajustadas. Você vai lá, arruma, parafusa. Oh, alguém tem que resolver isso aqui, que a academia é bagunçada, então arrume se viu a bagunça. Contribua. Em tudo nós podemos contribuir, amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.